Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa quinta-feira, né, tão maravilhosa. Parece que estamos lá na Serra Gaúcha, né, para mais uma noite de estudo dessa obra maravilhosa do Cândido Xavier, né, ditado por André Luiz. Hoje teremos na apresentação Lohane Froté, inicial e na prece final. Que nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, tá bem sereno, para absorver tudo que a Yara trouxe para dividir conosco. É com você, Lohane. Boa noite a todos, do livro Sugestões Oportunas, de Torres Pastorino. Imanência. A fé é irresistível. Tudo supera porque é mais forte que tudo. A fé alcança os mais elevados planos e os movimenta com força assombrosa. Tudo nos obedecerá se tivermos fé, porque tudo obedece a Deus. E Deus habita dentro de nós, é imanente em nós. Para conseguirmos tudo, temos que unir-nos à vontade de Deus que está em nós. Para isso, é indispensável dissolver nossa vontade pessoal na vontade dele. Fazendo assim, não enfraqueceremos nossa vontade pessoal, mas a tornaremos muito mais forte, porque tornamos nossa vontade a vontade de Deus. A isto chama-se realizar Deus em nós, ou, como dizia Jesus, ser um com o Pai, um com Deus. Aniquilar-se para que Deus surja de dentro de nós com sua força divina criadora. Não mais viveremos nós, mas Cristo viverá em nós. E tudo que nossa vontade desejar, inevitavelmente se cumprirá. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e ser-vos-á feito. João capítulo 15, versículo 7. O que resistirá à vontade de Deus? Deus está imanente em nós. Não o sentimos até hoje porque estamos enquadrados nos muros do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do convencimento, certos de que somos maiores do que Deus. Muita paz a todos. E assim, continuando nesse pensamento dessa reflexão maravilhosa que a Lohane nos transmitiu, que a gente possa continuar com os nossos corações e nossas mentes ligados ao nosso Pai maior, a Jesus, nosso querido e amado Mestre, aos nossos benfeitores, que os mentores de nossa irmã Yara possam mantê-la com a mente bem ativa, que ela consiga transmitir todo o seu estudo que fez com tanto carinho e dedicação, para que possamos, com suas reflexões, aprendermos e aprofundarmos ainda mais nossos conhecimentos na nossa querida doutrina que nos traz luz, a doutrina da Boa Nova. E assim pedimos permissão para esse momento de estudos, dizendo graças a Deus e que assim seja. Obrigado, Aline. Obrigado, Lohane. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje estamos recebendo a nossa irmã Yara Bastos, né? Trabalhadora da nossa casa, irá apresentar para nós o 14º capítulo, intitulado Entendimento. Boa noite, Yara. A palavra é sua, meu irmão. Boa noite a todos vocês. E perdoa um pouco a minha voz, que ela vai falhar de vez em quando, que eu estou bem gripada. Bom, vamos lá então. É,
Antes de entrar no capítulo de hoje, que é o entendimento, né, o capítulo 14, vamos fazer uma pequena recapitulação de algumas coisas que nós já estudamos, né, nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 13. Como nós vimos lá no capítulo 13, houve um encontro entre o espírito de Leonardo Pires e Antonina na casa dela. Sabemos que ele teve uma encarnação assim com problemas morais, que ele desencarnou assim com muitos débitos, um drama íntimo muito grande, que isso fez com que ele chegasse ao mundo espiritual de uma maneira bastante desequilibrada, né? E a equipe de André Luiz, que faz a equipe da qual o André Luiz faz parte, inclusive entre eles o próprio Clarence, estavam lá intervindo junto a Leonardo. E ele não estava na casa de Antonina como um espírito perseguidor, muito pelo contrário, ele nutria por ela uma simpatia muito grande, como a gente já viu. E mesmo que ele não fosse assim um espírito de alta hierarquia, né? Mas pelos laços afetivos que ele tinha com ela, que era a neta, ele se sentia sempre atraído por aquela casa. E graças a isso, o que que acontecia? Ele ouvia as lições do Evangelho que Antonina ministrava a seus filhos, e isso fazia muito bem para ele. E com certeza, isso era uma estratégia que a providência divina se utilizava para ele despertar para a verdade espiritual, né, para os ensinamentos de Jesus. Vimos também que Clarice faz uma regressão de memória nele, no Leonardo, né, uma intervenção espiritual, a ponto de ele regredir, mas regredir na existência recente dele, não a uma encarnação passada. E olha só que frase interessante, ela é de autor desconhecido. Às vezes é necessário voltar ao passado para deixar o passado no passado. E esse era o propósito da intervenção de Clarencio. Essa frase, né, como eu já disse, de autor desconhecido, mostra bem isso para gente, deixar o passado no passado. Então, Leonardo ele se modifica. Ele volta ao passado de Leonardo jovem, no fulgor da juventude, lembrando detalhadamente o que tinha ocorrido, e aí ele começa a gritar, gritar pela Lola. Vamos lembrar que Leonardo foi um combatente do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai e que ele tinha um amigo chamado Esteves, que era um enfermeiro. E os dois se apaixonaram pela mesma mulher, pela Lola Ibarruri. Os dois amavam a Lola. Mas aí, gente, olha aí o nome amor. O nome amor traduzido em violência, traduzido em posse, traduzido em direito de propriedade. Nós encontramos aí Lola e Leonardo envolvidos num triângulo amoroso como uma tragédia terrível para todos, não é? E um assassinato aí no meio do caminho. Esteves e Leonardo disputavam a paixão por essa jovem que era leviana, que era fútil, né? Ela provocava e seduzia um e outro. Lembrando que ela abandonou marido e filhos para viver esse tipo de vida que lhe trazia muitos prazeres. André Luiz aqui, ele é muito cuidadoso, muito sutil quando ele coloca isso, né? Mas ele nos deixa perceber o tipo de vida que Lola gostava de levar. É preciso que entendamos que às vezes nos deixamos envolver numa paixão desse tipo, porque nós deixamos uma porta aberta. E às vezes espíritos estão aí fazendo de tudo para que nós repitamos os erros né, do nosso passado ou para fazer com que a gente perca a encarnação. Só um instantinho que eu vou tirar aqui, ó, senão vai ficar perturbando. Pronto. E assim como nós temos o nosso anjo da guarda que vibra por nós positivamente, né? Também temos aqueles que vibram com a nossa desgraça.
São aqueles que de repente pensam assim: ah, eu estou mesmo na desgraça, eu vou levar um monte comigo. Então nós precisamos estar muito atentos aos nossos pensamentos. Se o pensamento, olha uma coisa interessante para a gente pensar. Se o pensamento, se a sugestão é má, a origem também é. Então, nós precisamos cuidar das sugestões que chegam à nossa cabeça para não perdermos a nossa encarnação e depois ter que passar aí séculos para resolver isso. O grande desafio, primeiro, é nós nos conhecermos e saber o mais claro possível quais são os nossos limites, quais são as nossas deficiências morais. É um desafio muito grande e que nós não vamos atingir do dia para a noite. E o segundo grande desafio é o autocontrole, o autodomínio. E por quê? Sentimentos, nós temos muitos sentimentos, não é? Tem horas que a gente sente raiva de alguém, tem horas que a gente não gosta daquilo que está acontecendo, que a gente se entristece, tem hora que a gente se choca com a ação dos outros, tem horas que nós produzimos ações que chocam aos outros e até a nós mesmos, né? Por isso é importante nós termos domínio sobre nós mesmos para minimizarmos isso. A felicidade ou a infelicidade do meu dia de amanhã mora no meu hoje. Então, vamos lá. O drama avança, né, a ponto de Leonardo decidir assassinar o próprio amigo. A partir daí, Leonardo fica com Lola, ele viaja bastante para outros lugares com ela, mas o romance não dá certo. Ele abandona Lola. E ela vive uma vida assim muito atribulada, de vários relacionamentos, ela cai na penúria financeira, ela pelo texto, tudo nos diz, né, que ela caiu na prostituição e mais tarde ela desencarna de maneira miserável. Leonardo, por sua vez, ele se casou, teve filhos, viveu uma vida regular. Ele foi próspero financeiramente, mas feliz não. Feliz ele nunca foi por causa dos remorsos. Esses remorsos, ao longo dos anos, foi se tornando mais intenso a ponto de ele começar a ter pesadelos com Esteves, de quem ele sentia a presença. E Lola barra Antonina? Na encarnação como Antonina, ela era uma mãe devotada, ela era dedicada ao bem, ela estava resgatando o débito do passado, né? Porque ela foi abandonada pelo marido. Olha aí o resgate. E ela Mãe, experimentou, inclusive, vem a aqui ver alguma coisa perda comigo. de um filho, né? E agora ela tem que dar conta economicamente também da família. Um dia ela teve facilidades e não valorizou. Agora, sem facilidades materiais, né? Ela tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta do trabalho, da educação espiritual desses filhos. Interessante perceber que não existe aí ninguém vitorioso. Não existe ninguém que ganha numa história dessas, não é? O que se pode Já levar de descobri já. positivo numa história Não, eu já conturbada consegui descobrir dessa? já o que que é. Todos perderam Não, e porque o tem negócio era alguém com o igual que eu já tinha microfone visto, aberto? mas eu já descobri o que que é. Tem alguém com o microfone aberto? Fechei. Todos É um perderam, usuário. ok. Todos perderam e todos sofreram aí. E eu estava assistindo a um vídeo sobre esse capítulo e foi feita a seguinte pergunta: e se algum destes tivesse tomado uma decisão um pouquinho mais equilibrada? Se Leonardo, se a Lola e os outros que conheceremos ainda, como Esteves, né, como nas cenas anteriores que nós já vimos lá na casa do Amaro, a Odila, a Zulmira, o próprio Amaro, o menino Júlio, né? Será que se tivesse alguém no meio do caminho com um pouquinho de bom senso, o resultado final seria esse que nós estamos vendo aqui? Fica aí essa pergunta. Mas aconteceu
que os três resolveram errar. E errar ao mesmo tempo e não encontraram paz, e a tragédia é consolidada dessa forma. E enquanto eles não conseguirem se reajustar, não vão encontrar paz. E ninguém pode responsabilizar ninguém, cada um errou por sua própria decisão. E há aqui duas frases que eu penso que sejam atribuídas a Emmanuel, muito importantes para esse momento. Primeira, nós sabemos exatamente quando caímos, só não sabemos quanto tempo demora para conseguirmos levantar. É forte, não é? E a segunda é: não brinque com autoridade. O que os espíritos falam sobre autoridade é o vício moral que existe dentro de nós ainda. Não existe ninguém santo. Nós somos espíritos que estamos em um mundo de provas e expiações e lutamos com pensamentos e sentimentos bastante complexos. Nós não podemos brincar com isso. Isso dentro de nós é uma autoridade e nós não podemos desafiar essa autoridade, porque se nós cairmos moralmente com um adultério, com uma agressão, com atos de egoísmo que a gente passa aqui na nossa vida física, ou lá no mundo espiritual mesmo, nós não sabemos quanto tempo vamos demorar para resgatar isso. Bom, então quando Lola evoca, aliás, quando evoca Lola, Antonina sai do corpo com a personalidade de Lola e comparece. E assim terminou o capítulo 13, né, que o Milton tão bem trouxe para a gente na semana passada. Então, a Antonina aqui, ela estava sendo médium dela mesma. Ao acessar o passado, naquela evocação, ela liberou nos conteúdos do inconsciente dela a personalidade de Lola. Isso é um fenômeno anímico, porque ela foi médium dela mesma. É como se ela tivesse numa espécie de transe, dando passagem à personagem que ela foi no passado, só que com uma bagagem atual, como Antonina. Uma mulher muito mais madura, uma pessoa assim, muito mais consciente. A Lola desencarnada, ela já não era mais aquela Lola fútil, leviana, mas uma Lola com uma bagagem de conhecimentos, com uma experiência, como nós vamos ver agora no capítulo 14, né? É a Lola que se arrependeu e desejou se renovar. É a Lola que esteve na erraticidade, volta à Terra, disposta a corrigir seus equívocos. Então vamos agora ao texto do capítulo 14, e eu vou começar lendo um pequeno trecho só para a gente se situar, tá bom? Que é uma parte do diálogo de Lola e Leonardo. Então vamos lá. Antonina, modificada, esfregava os olhos como quem não desejava acreditar no que via, mas resignando-se à evidência, continuou: Compadece-te de mim, compadece-te. Lola, de onde vens? Perguntou o infeliz. Não me induzas a lembrar, não lembrar. Que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer? A culpa é um fogo a consumir-nos por dentro. Não me reconduzas ao passado. Para mim, é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós. É preciso olvidar. Nunca. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Não me rebentes o coração. E acaso o meu não vive estraçalhado? O diálogo prosseguia comovente e Antonina, genuflexa, explodindo em angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força: Não golpees minhas feridas mal cicatrizadas, não se rouba ao devedor o ensejo de pagar. Entretanto, por ti, gemeu o interlocutor, enredei-me no crime, amei-te e perdi-me. Trazias nos olhos a traição disfarçada. Oh, Lola, por quê? Por quê? Bom, nesse momento, nós não temos aqui avô e neta, são os amantes que estão aqui.
Então, ela, aliás, né, ajudou nesse processo todo, porque ela também foi responsável. Era paixão, não amor. Porque o amor, ele deve nos trazer paz, né? Tranquilidade, deveria, pelo menos. Mas a paixão, ela pode nos enlouquecer. Então, a Lola sofreu demais. Isso são processos expiatórios por conta das nossas atitudes. Olha só que confusão esses dois arrumaram. Quais são, gente, aqui as características da nossa sociedade, da sociedade terrena? Dinheiro, poder e sexo. Há quantos séculos esses dois estão envolvidos? Olha o sofrimento de Leonardo e de Lola, barra Antonina, né? Por conta de sexo, por conta de prazer, por conta de paixão. A gente percebe bem aí a dinâmica psicológica que esse trecho mostra. Enquanto Leonardo estava fixo no remorso, nas lembranças, apegado às fixações, Lola estava querendo esquecer, Lola barra Antonina, né? Dizendo que as lembranças lhe causavam sofrimento. Ela diz que quer apagar isso da memória para continuar, para seguir. Esquecer nesse contexto significa seguir em frente, corrigir os erros, renovar-se. É o desejo de não ficar preso à autopunição. É não ficar se apegando àquilo que se fez e que já passou, já acabou. Isso é um remorso patológico, é um arrependimento tóxico. A pessoa fica se punindo, fica paralisada no lugar, e quanto mais ela se pune, mais chances tem de repetir os mesmos erros. E nós aqui, que estamos ainda encarnados, precisamos nos dar conta disso. O arrependimento sadio é o arrependimento do qual nós nos damos conta. Aquele que a gente sofre com equívoco, mas a gente não fica se lamentando pelos erros. Arrependimento sadio é reconhecer o erro e se convencer de não repeti-lo mais. A dor, gente, a dor é culpa sepultada dentro de nós. Não foi isso que Clarencio disse lá no capítulo 13, quando estava falando, fazendo a regressão de Leonardo? A dor, né, abre aspas, a dor quase sempre é culpa sepultada dentro de nós, fecha aspas. Quando nós vemos hoje o nível enorme de dores psíquicas das pessoas, de dores emocionais, ou seja, aquelas pessoas que não controlam o próprio pensamento, sentimentos, desestruturam o seu próprio corpo, isso são as dores sepultadas. Às vezes nós não percebemos que o sofrimento, o inferno, a dor, a expiação, tem exatamente o tempo e a intensidade que nós iremos dar. A gente tem que se dar conta disso. Isso é um processo que está em movimentação. Enquanto não se desculpa, enquanto não se pede desculpa, ou enquanto não se encontra o auto-perdão, esses processos vão viver com a pessoa, né? Vejam só uma coisa. A senhora, que agora se apresenta como Lola Ibarruri, poucos dias antes, como Antonina, ela está lá sentada com os filhos, fazendo evangelho no lar, mostrava um ensinamento sublime sobre o perdão, que vale até a pena a gente ouvir de novo esse trechinho. Ela diz assim, peraí, aqui. Somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com a irritação permanente. Perceberam? Se nós quisermos sair desse tipo de vida dolorosa, a gente precisa começar a fazer por onde? Precisamos mudar. Senão, nós ficaremos sempre nesse círculo de sofrimento. E o arrependimento tem que ser aquele que causa mudança.
O Allan Kardec, lá no Céu e Inferno, na parte Código Penal da Vida Futura, ele vai dizer que quando o espírito se equivoca, ele passa por três fases. A primeira é arrependimento, a segunda, expiação, que é quando se sofre as consequências dos erros praticados, e o terceiro é o momento da reparação. Então, não basta sofrer, não basta se arrepender, é preciso reparar o mal que foi feito. E aí entra o amor. É o amor que cobre uma multidão de pecados, na expressão do apóstolo Pedro. Está lá em 1 Pedro, versículo 4, não, capítulo 4, versículo 8, que nos incita a ser capazes de perdoar e de desconsiderar as faltas e as ofensas do outro, né? Difícil, né? Mas sem, contudo, a gente ignorar as faltas graves. O amor, ele tem o poder de reparar, de promover a evolução do espírito, e isso vai fazer diminuir o sofrimento. As pessoas envolvidas em nossas vidas são justamente aquelas que precisamos amar, precisamos perdoar, corrigir e vice-versa, porque nós somos aqui verdadeiros professores. E a vida terrena nada mais é que uma escola, onde há provas e onde há testes. Então, voltando ao texto, Leonardo ficava preso às lembranças, né, apegado ao remorso, se auto-bombardeando, e quando vê a Lola, ele passa a bombardear a Lola também. Essa é a vingança psicológica do remorso ruim. No remorso negativo, a pessoa se bombardeia e bombardeia também o outro que participou da sua queda, que participou do seu erro. Isso é muito interessante, porque psicologicamente falando, mágoa e culpa são dois lados da mesma moeda. Vejam só que interessante, a culpa é uma mágoa de si mesmo. A mágoa do outro é uma culpa que eu coloco no outro. E por que isso? Porque o nosso emocional, que é racional, às vezes quer culpar o outro pelo erro que nós mesmos cometemos. No fundo, no fundo, o nosso emocional, que é racional às vezes, né, quer culpar o outro pelo erro que nós cometemos. O nosso emocional faz com que nós pensemos que se não fosse o outro, nós não estaríamos com essa culpa de ter errado com ele. Se o outro não existisse, nós não teríamos, não conseguiríamos feri-lo, né? Ele não existe, nós não íamos feri-lo. E é como sentimos assim. Como nós sentimos muita culpa, nós não conseguimos superar. Quando vemos o objeto do nosso erro, né? A vítima do nosso erro, nós sentimos mágoa, a mágoa do outro também. O Milton, na semana passada, nos falou muito bem sobre isso. E aconteceu isso com Leonardo. Ele olha para Lola e começa a acusá-la. Foi ele que cometeu o erro. Foi ele que matou o amigo para ficar com ela e depois acaba abandonando a moça. Vejam só. Mas ele a apedreja, ele a julga. E ela também tinha equívocos. Ela também errou. Também provocou a situação. Ela também tinha responsabilidades, só que ela estava em outro patamar. Ela tinha desejo de esquecer, e não é à toa que a Lola estava mais renovada. O próprio, o próprio Leonardo reconhece isso quando ele diz assim, deixa eu ver aqui. Pudeste, no entanto, realizar o reerguimento que ainda não consegui. Foste, em suma, feliz. Ele fala isso para ela, né? Aí é quando ela diz que não é bem assim, que ela diz que ela passou por muito sofrimento na terra, ela diz que ela teve uma vida de penúria, de miséria material, ela diz que chegou ao mundo espiritual como um trapo, que se arrependeu profundamente de tudo, de ter abandonado a família, abandonar a família. Gente, vejam só.
O lar é célula de Deus. Nós não podemos abandonar o compromisso do lar. Na fala de Lola, ela fala assim: naquele tempo eu fiz pior, eu exterminei minha alma. Olha só. Ninguém constrói felicidade abandonando suas responsabilidades. Não se constrói felicidade sobre a desgraça de ninguém. A conta chega e nunca é fácil. E ela desabafa dizendo: eu abandonei minha família, meu marido, meus filhos. Você não, você teve a sua, uma família estruturada. Eu não, eu estou bem no vício. Então eu cheguei ao mundo espiritual também com remorso. Não foi só você que sente remorso, não, mas eu quero esquecer isso. Uma parte aqui, como disse Clarence lá no capítulo 13, 13. Os filhos de Antonina são antigos associados de destino que ela conduz para o bem na encarnação atual da nossa história. Quem são os espíritos, meus irmãos queridos, que reencarnam no nosso grupo familiar? São aqueles que estão ligados psiquicamente conosco. A lei é muito sábia. O Milton também falou bastante sobre isso. Bom, o diálogo acontece nesse clima psicológico que explica a situação distinta de cada um deles. O desejo de esquecer por parte de Antonina e o apego ao remorso por parte de Leonardo diz muito da diferença de posição que existe entre eles dois. Vejam que o desejo de esquecer por parte da Lola faz a Lola desencarnar. E ele não, ele já está lá desencarnado há um tempão, sofrendo. Inclusive, Lola explica para ele, olha que coisa interessante, que quando ela estava desencarnada, e que ela desejou se renovar, ela se sentiu atraída para a casa dele. Olha isso aqui, aqui. Até que um dia senti que me chamavas com pensamento de carinho e paz. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados. As tuas divagações, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como um bálsamo refrigerante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tiveste a ventura de construir. Então, sutilmente, ela está dizendo que reencarnou na casa dele, que ela, Antonina, era uma descendente dele. Mas ele ainda não se dá conta disso, ele não entende isso. Inclusive, ele mais tarde entra em surto, né? E começa a dizer: não me lembro dessas coisas. E Leonardo estava na casa dela, de Antonina, né? Mas ele não sabia. E ele ainda não havia percebido que a neta era a própria Lola. Antonina foi uma neta querida, tanto que ela ora por ele, né? Isso é um aprendizado, né, gente? Para a gente ter o cuidado com o que a gente fala das pessoas que nos maltrataram, né? As reclamações que nós fazemos, as críticas que nós fazemos dos encarnados e também dos desencarnados, as cobranças, as brigas mentais que nós carregamos uns com os outros. Nós levamos tudo isso para o mundo espiritual. E para pôr em prática os ensinamentos de Jesus, a gente tem que abrir os olhos. O que a gente fala, o que a gente pensa, não fica fechado no ambiente em que nós estamos. Tudo reverbera no infinito. Então, quando Leonardo vê Lola, ele acha que ela está desencarnada. Ele não sabia que era a própria Antonina fora do corpo físico. E aí é aqui. Por que não se recordavam os dois um trechinho, né? Do parentesco que os reunia?
Nosso instrutor, assinalando-nos a indagação, socorreu-nos esclarecendo. Encontram-se ambos imobilizados em certo momento do pretérito, num encontro provocado por influência magnética. Em tais recursos utilizados por nosso plano, no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo. A breves minutos regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. A explicação não podia ser mais satisfatória nem mais simples. Então, por que os dois não se recordavam que era neto e avô? Porque ali eles estavam fixos na vibração de amantes. Presta atenção ao que Clarencio disse aqui. O fenômeno, porém, é momentâneo. A breve minutos regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta, ou seja, eles estão resolvendo os problemas. Continuando, Lola conversa com ele e explica o lado dela, né? Aí ele se surpreende, porque na verdade ele nunca havia pensado nesse lado dos sofrimentos dela, né? Ele estava muito fixo nos sofrimentos dele. E quando ela diz, até que um dia senti que me chamavas com pensamento de carinho e paz, não é isso? Aí a gente vê que ele tinha realmente lembranças felizes dela, que ele guardava afeto por ela. Aí a gente vê também que lembrar do desencarnado de maneira positiva, feliz, isso é muito bom para ele, vai fazer bem. Alguns acham que não, que vai atrair, que vai gerar obsessão, nada disso. Quem é que não gosta de ser lembrado? Claro que não deve ser lembranças amargas, angustiantes, senão o desencarnado lembra daquilo também e vai se angustiar, né, e vai sofrer mais ainda. Então, lembranças positivas, saudade positiva, tecida em esperança, é muito bom. E Antonina, então, diz para ele que ela chorou aliviada e adormeceu na casa dele, né? Como nós vimos. É o sono da futura reencarnação, como nós lemos. Ela está fazendo alusão à reencarnação. Allan Kardec diz na obra básica. Quando o espírito se aproxima da reencarnação, ele vai experimentando uma espécie de torpor, né? Uma espécie de adormecimento. E à medida que a reencarnação vai se operando, ele vai perdendo a consciência de espírito para mergulhar no corpo. E lentamente desperta a consciência, né, de encarnado, que se concretiza efetivamente com o nascimento, com o choro do bebê. Está lá na questão 86 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Os espíritos dizem ao nascimento. Kardec continua: antes do nascimento, a criança tem alma? Os espíritos dizem não. Como vive então? Como as plantas. E comentário do Allan Kardec aqui é que a alma ou o espírito se unem ao corpo no momento em que a criança vê a luz e respira, né? E é o que Lola diz ali. Chorei aliviada e adormeci em sua casa. A reencarnação. Bom, então quando ele reconhece, Leonardo reconhece que a Lola padeceu também, que ela também amargou esse veneno que ela própria produziu para ela mesma ao longo de tantos anos, aí ele começa a sair um pouquinho de si mesmo, começa a se colocar ao lado dela, começa a olhar para a dor dela, que é a dor do outro que nós precisamos enxergar. E é nesse momento que ela vai adiante e diz: deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu achar. Tá aqui. Mais calma, a pobre interlocutora suplicou triste.
Agora que te capacitas de minhas dificuldades, perdoa-me. Não me move outro desejo senão o de renovar-me. Sofri muito, aprendi duramente. Peço perdão da divina bondade para todos aqueles que me não compreendem e procuro sinceramente olvidar as ofensas que outros me assacaram, como desejo sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. Não me reconduzas, pois, ao passado. Compadece-te de mim. É o querer avançar, não é? É o perdão, é a forma inteligente de avançar. Quando nós não perdoamos, nós não avançamos no nosso processo evolutivo, já que nós ficamos presos no nosso erro, também presos no erro do outro. A Antonina barra Lola, ela não quer lembrar das ofensas que fizeram com ela, nem das ofensas que ela recebeu, que ela fez, né, a outro. Para isso, ela perdoa para ser perdoada. O remorso, como nós já vimos, não vai ajudar o indivíduo a se melhorar, o arrependimento, ou se dar conta do erro, como nós temos lá na parábola do filho pródigo do Evangelho de Lucas, caiu em si. Esse cair em si é positivo para se renovar. Então, gente, o diálogo vai acabando. O próprio André Luiz fala que aquelas lembranças estavam desgastando demais a Antonina. Antecipando aqui parte do final do capítulo, a gente vê a Antonina sendo levada de volta ao corpo, sendo encaixada na matéria. Os espíritos até tiveram bastante dificuldade de colocá-la no corpo por causa das lembranças, né? E ela acionou o passado, né, gente? Um passado que, no caso dela, é um passado de outra encarnação. Aquela encarnação onde ela se equivocou. E ao lembrar daquele episódio, como com ele, né, com Leonardo, ela lembra dos erros dela, ela levantou o véu e isso deixou Antonina muito angustiada. Aí a gente vê que as lembranças, mesmo na emancipação, podem ser prejudiciais. E levou um tempo para que Clarencio, aplicando passe, assistindo a Antonina magneticamente, conseguiu fazer com que ela ficasse mais serena. Então, no dia que ela no dia seguinte, ela despertou muito diferente de quando despertou quando visitou o filho lá no lar da bênção, né, no mundo espiritual. Dessa vez, ela ainda soluçava quando ela acordou, né? Tinha a sensação de que acabava de acordar de um pesadelo horrível, mas não sabia o que era. Porque os benfeitores espirituais fizeram o máximo para que aquelas lembranças não ficassem na cabeça dela. Porque se ela despertasse, né, ela acordasse no dia seguinte com essas recordações, isso seria prejudicial para a missão que ela estava desempenhando na Terra. E isso geraria nela conflitos, tormentos, e seria péssimo. E ainda há pessoas que querem lembrar de encarnações passadas por curiosidades às vezes. Olhem bem o que nós estamos vendo aqui. Olha o exemplo. Bem, Clarence então faz o controle magnético, né? Na verdade, ele controla o tempo todo ele está controlando ali o diálogo entre Lola e Leonardo, senão eles não se aguentariam, né? Ou eles iam brigar muito, ou iam se desesperar, não sei. Mas eles foram amparados pelos benfeitores espirituais, liderados por Clarencio. Daí acontece que Leonardo começa a falar de Esteves. E aí é aqui, ó. Eu vou ler um pouquinho antes para dar, né, fio para isso aqui. O ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, qual se Antonina não devesse avançar na faixa de lembranças. Aceitando-lhe os apelos, Leonardo como que arrefecera o ímpeto inicial de desesperação. Fitava agora que quase que piedosamente, mas longe de albergar qualquer sentimento positivo de ordem superior,
Arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera que lhe tingiu a máscara fisionômica. Cerrando os punhos, bradou desvairado: Sim, sim, entendo-te. Foste suficientemente infeliz. Mas por que trago comigo o fantasma dele? Ter-se-á convertido num demônio inatingível para arrasar-me a existência? Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro. Viverei dentro dele quanto ele vive dentro de mim. Por que me não permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me cruel. Se tento olvidar, agiganta-se-me no pensamento. E em nenhum momento nós vemos, gente, o espírito de Esteves envolvendo o Leonardo. Olha o inferno dele aí. Quando o Leonardo tem essa nova ira, sim, sim, né? Vem a pergunta. A gente se pergunta, onde é que está o céu e o inferno? Aqui, na nossa consciência. O inferno é isso aí, é não ter paz mental. Então, esse ele vive dentro de mim, a que Leonardo se refere, é o remorso dele mesmo, porque nós já vimos em capítulos anteriores que Esteves estava desencarnado, decidido a seguir em frente. Então, Leonardo evoca, ou melhor, ele grita por Esteves. E nesse momento, Esteves chega desdobrado, fica ali contrariado quando vê Leonardo, começa a ter lembranças do passado, né? Sente uma espécie de repulsa e até medo, afinal, era o assassino dele, né, da encarnação passada, que estava ali. E aí acontece isso aqui. Vou ler um trechinho. Sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos pela atração magnética, mais intensivamente facilitada, quando o envoltório de matéria densa exige recuperação. Notamos que os três protagonistas da cena que se improvisara jaziam repetidamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, dando um salto à retaguarda, bradou: Agora, agora sim, vieste mesmo. Vejo-te fora de minha cabeça, vejo-te como és. Liquidemos a nossa conta. Risca-me de dentro dentre os vivos, ou eu te riscarei. E Antonina, piedade, piedade. Pires, no entanto, parecia não ouvi-la. Sob o olhar de Esteve, que o observava com visível repugnância, semi-apavorado, e pondo-se em guarda, sacudido pelas próprias reminiscências, o recém-chegado respondeu agressivo: Conheço-te e odeio-te. Assassino, assassino. André Luiz afirma aí que os dois estavam na iminência de se pegar, né, numa luta corporal, entre aspas, porque não havia corpo, porém poderia haver um confronto feio ali. Mas Clarencio segura magneticamente os dois, né? Ali não é o homem forte, musculoso, que segura aqueles dois, é o espírito adiantado, é a força psíquica e não a força física. E nós temos que nos surpreender com essa briga deles? Não, não temos, porque espírito é gente. Está fora do corpo, né? Mas continua com suas questões, com seu jeito de ser. A raiva de Leonardo, que na verdade é a culpa que ele carrega, mas também a não compreensão da vida espiritual. Por isso, a importância de estudar. Outra coisa, observamos que apesar do tempo que passou, Esteves não perdoou. Tudo que eles viveram no passado, tristezas, alegrias, medo e raiva, está registrado não na memória orgânica, mas está na memória espiritual. O corpo perispiritual guarda as impressões do que fizemos com o nosso corpo físico, né? O que faz com que a memória fique sempre viva em nós é quando ela vem assim acompanhada de emoção. Bom, e Clarencio que mantém o entendimento, vejam só, é o nome do capítulo, né? Entendimento. Quando a gente vê de fato o que ocorreu na casa de Antonina, esse entendimento é uma verdadeira sessão mediúnica no Espiritismo.
Como aconteciam, então, antigamente as sessões mediúnicas, né? Porque o espiritismo tem pouco tempo, ele surgiu no século XIX, é recente. Então, elas aconteciam no plano espiritual. Os recursos são acionados lá, como a gente viu aqui, nesse capítulo. Bom, então, depois disso tudo, Clarencio traz dois amigos lá do plano espiritual que levam Leonardo, semi-inconsciente, para um lugar de ajuste, para mais tarde receber a assistência deles. Depois ele acomoda Esteves no sofá, e Esteves parece até ser uma pessoa mais acessível, ele não é revoltado como Leonardo, né? Porque ele obedece, ele se aquieta, embora com um pouco de receio. Afinal, ele acabou de ver o assassino dele, né? Mas ele se aquieta e espera Clarencio, e semana que vem nós vamos ter uma abordagem sobre ele. Antonina também nós já vimos, já falamos sobre ela, é levada de volta ao corpo, e o capítulo se encerra assim. Esteves acomodado na casa de Antonina, Antonina despertando no corpo, com a sensação de quem teve um pesadelo, e Leonardo sendo encaminhado para um local de tratamento no mundo espiritual, sendo, portanto, retirado do cenário doméstico de Antonina. E sobre Esteves, isso aí são cenas para o próximo capítulo. E agora é com vocês. Obrigado, Yara. Temos Graças a aí Deus consegui. isso porque você estava preocupada, né? Temos aí 9 minutos, né? Que quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta para Yara. Boa noite, Yara. Eu gostei muito da tua explanação. A despeito da tua debilidade física, não vi nenhuma debilidade intelectual. Você explanou de uma forma tão clara e tão gostosa que só tenho a agradecer a tua exposição. Eu que Mas, agradeço. mas assim, eu acho que a palavra-chave desse capítulo é remorso. Por quê, né? O remorso tem a ver com inquietação, aquele abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta, o remordimento da culpa, da cena, que transforma o psicossoma, o perispírito da pessoa consumida pela própria culpa, em algo denso. Tanto é que os mentores ele tem dificuldade de ver os mentores. Está num corpo envelhecido. E por quê? Porque fica remodizando aquela culpa e não consegue ir para a erraticidade ou para o período intermissivo para poder fazer uma escola. Como aconteceu com Lola, que ela fez uma escola na erraticidade, conseguiu se desvencilhar um pouco do passado, né? E você veja a situação. Ele era atormentado, ele era, quer dizer, era atormentado, era obsidiado por uma forma de pensamento, porque Estevão nunca esteve presente a ele, mas a fantasmática criada por ele, que é a alma, ocorre a criação de uma alma quando você tem um contato com a existência material. A matéria produz uma alma, que é a nossa forma de pensamento. E ele ficava, quer dizer, dentro de um tempo que não era tempo, ele toda hora estava revivendo aquela situação, preso a essa questão dessa inquietação pelo remorso. Realmente, o remorso aí, você veja como é que foi importante esse encontro entre eles, num plano de desdobramento, para ele poder fazer essa cartaz e poder ser amparado, né, no final da história. Muito interessante esse capítulo. Esse capítulo tem muito a nos dizer sobre todos esses acontecimentos que se dá no plano físico e no plano extrafísico. Por Muita isso que é tão coisa que a importante o gente tira estudo, né? daí, né? Muita coisa. É. Yara, só te agradecer, minha amiga. Foi fantástico a sua aula, sua colocação, seu estudo, né? Uma Obrigada, abordagem Francisco. profunda, tratada com leveza, com conhecimento, com pesquisa, tá? Muita Dada a pesquisa. sua debilidade física, né? Nossa Senhora. Eu ficava só olhando a hora assim, gente, tomara que essa hora não passa, porque estava muito bom mesmo. Fantástico.
Não tem nada a Obrigada, graças acrescentar, a só Deus. agradecer. Parabéns, Yara, Yara. Muito muito bom. boa a sua explanação, muito boa mesmo. A gente fica pensando assim, seríamos capazes de ficar aqui por horas te ouvindo, porque você consegue criar ali uma ambiência que a gente se vê na situação. Parabéns, Yara, muito bom mesmo. Obrigada, Kátia. Muito obrigada. Mais alguém? Jane, tia Isa. Não, não está não, só mesmo agradecer a Yara e parabenizá-la por essa explanação dela, mesmo com a voz um pouquinho diferente, mas realmente trazendo para a gente a emocionalidade, toda a essência, né, desse capítulo. Obrigado mesmo, Yara. Yara tem alma Então, de sendo contadora de assim, história, né? Você tem é, alma de contadora de história, né? Você entra dentro dos personagens, muito legal, meu. Muito legal a tua composição, né? A maneira como você dissertou. Pô, de parabéns Professora de aqui. português e literatura, é assim mesmo. Pô, Né, Kátia? Trabalhamos juntos, Susan também. é. Então, sendo assim, reiterar o nosso agradecimento à Yara, né? Lembrando que semana que vem estaremos com Jane Moreira, né? Apresentando o 15º capítulo, e iremos convidar a Dilu para a prece final. Acho que a Dilu caiu. Cadê a Dilu? Não, acho que o microfone dela está fechado. Tá fechado? Tá. Helena pode abrir? De- Pode Não. ser que a Dilu tenha caído, mas o microfone dela está fechado. Dilu não caiu, Você não. Ela encerra? estava com dificuldade para abrir o Não. microfone. Então O, é o isso. Zoom não te dá a Jane, opção. você encerra? Eu posso encerrar. Vamos lá. Meus irmãos, Tá. nesse momento, é o nosso momento de agradecer por por essas palavras trazidas, esses ensinamentos e a interpretação desse capítulo que tantas questões nos fazem reportar, não só o momento dos personagens, mas em muitos momentos também de questões ligadas a nós. E agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores espirituais, ao mentor espiritual deste grupo, que toda quinta-feira se reúne para estudarmos essa obra de André Luiz. Que possamos guardar essa mensagem, que possamos guardar a essência desse capítulo, para que na nossa caminhada nós reflitamos cada vez mais como devemos proceder ao retorno à pátria espiritual. Termos a certeza que, mesmo tendo questões pretéritas a serem resolvidas, mas fazendo o melhor aqui, nesta oportunidade encarnatória, seremos recebidos na espiritualidade com a tarefa cumprida. Sejamos sempre ceareiros do bem. Assim, agradecendo a nossa irmã Yara e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, pedimos a permissão para encerrarmos o nosso estudo dessa noite, dizendo graças a Deus. Que assim seja.